Podcast Full Cycle, desenvolvimento de ponta a ponta. Olá, tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu quero discutir aqui com você um assunto extremamente polêmico, mas ao mesmo tempo é de interesse geral da galera do mercado de TI. E no episódio de hoje a gente vai falar especificamente sobre trabalho, vagas de emprego, desenvolvedores reclamando que não conseguem emprego, empresas reclamando que não conseguem achar desenvolvedores. Tudo isso você vai ver hoje aqui no nosso podcast. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria muito de pedir para você aí seguir a gente no Instagram, é @devfullcycle. Se você também estiver assistindo esse podcast no YouTube, basta ali clicar em se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Para você que está ouvindo a gente no site fullcycle.com.br ou no Spotify, Apple Music, etc., depois dá uma chegada lá no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/fullcycle. Mas sem mais delongas, hoje eu quero falar contigo aqui sobre vagas de emprego, tá? Esse aí sempre foi um assunto polêmico porque em determinados momentos da carreira de qualquer desenvolvedor ele precisa arranjar um emprego, tá? Muitos deles começam como sobrinhos. Eu já fui um sobrinho, não sei se em algum momento você já foi sobrinho. Eu fazia sites extremamente baratos ali para amigos do meu pai, para conhecidos ali, e sites assim que funcionavam. Era naquele momento, em 2002, 2000, mais ou menos, eu comecei a desenvolver. Mas a partir dali eu percebi que eu começava a, vamos dizer assim, ter a oportunidade de ganhar dinheiro com o mercado de TI. E hoje em dia tudo isso está acontecendo muito mais rapidamente. Por quê? Porque o mercado aqui no Brasil, inclusive no mundo, está extremamente aquecido. E às vezes isso inclusive não é, vamos dizer assim, saudável, porque muitas vezes inflaciona alguns pontos em algumas profissões, às vezes desvaloriza um pouco outras. Então é sobre isso que eu queria falar com você hoje. As vagas de emprego no mercado de TI, e se hoje em dia você está desempregado ou se você está insatisfeito, né, por questões de salário e etc. na empresa que você trabalha, por favor, assista até o fim esse podcast, porque ele também foi feito para você. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui nessa minha introdução. Hoje em dia nós temos 1 quilhão de vagas na área de TI em aberto. E uma coisa que de cara eu ouço falar muito e eu vejo isso nas comunidades de desenvolvimento é: ah, Wesley, você tá falando isso, mas aonde então estão essas vagas? Porque eu tô desempregado. Gente, eu trabalho nesse mercado de TI faz muito tempo, tá? E outra coisa também é que, pelo fato de estar direto ali ligado com alunos da School of Net, da Code Education, galera que me segue, eu vejo muita gente desempregada e às vezes fica na minha cabeça: como é possível nos dias de hoje, aqui no Brasil, no mercado de TI que está extremamente aquecido, ainda ter muita gente desempregada? Então, refletindo sobre esse assunto, eu resolvi fazer esse podcast e eu espero que eu consiga dar um bom direcionamento para você. O grande ponto é o seguinte: a gente tem muita gente desempregada no Brasil, nós temos muitas vagas de emprego em aberto e a gente fica pensando:
Poxa vida, mas qual que é o motivo? O que que acontece? Ou as empresas estão com processos de recrutamento muito ruim, ou os desenvolvedores não chegam a aplicar ali nas empresas para as vagas, ou os desenvolvedores eles não conseguem atingir os requisitos mínimos para conseguir preencher essas vagas. Então isso aí é extremamente importante você ter em mente. Por quê? Porque esses três aspectos realmente são verdadeiros, não é só nenhum nem outro. E provavelmente hoje em dia, se você está desempregado e está na área de TI, provavelmente você está ou deixando de aplicar para as vagas de emprego, ou realmente o seu conhecimento técnico ele não está o suficiente para conseguir alguma vaga legal para você sair trabalhando. Para você não dizer que eu estou mentindo, tá? Eu vou passar rapidamente aqui por alguns sites, né? Algumas empresas bem famosas de tecnologia que ou são empresas de consultoria ou são empresas que o core business dela não é tecnologia, mas eles usam tecnologia para conseguir entregar seus produtos, tá? Então, olha só, eu vou passar rapidamente aqui. Eu tô no site, por exemplo, da Stefanini na área de vagas, tá? A Stefanini é uma das maiores empresas de consultoria do Brasil, eu acho que da América Latina, inclusive, e se você for na área, aqui na área de vagas dela, você vai perceber que você tem uma infinidade de vagas aqui. Você tem vagas em diversos estados, em diversas cidades aqui, e com diversos cargos desde a área de desenvolvedor full stack, desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, você vai ver que você tem analista de sistema, você tem desenvolvedor C#, até mesmo na área de suporte. Então, assim, tem muita vaga em aberto. Se você for dar uma olhada ali na Movile, né, que é responsável pela iFood, etc, Play Kids, etc, se você for dar uma olhada ali, acessar movile.com.br/tecnologia, você vai perceber que tem uma quincalhada de vagas também na área de TI em aberto. Tem muita vaga em aberto. Se você for na TOTOS também, ela é bem famosa, você vai perceber que ela tem um monte de vagas em aberto aqui, ó. Só estou scrollando aqui para você ver quantas vagas tem aqui em aberto e essas empresas realmente estão recrutando. Eu digitei PHP aqui no LinkedIn Jobs em Brasil, tá batendo de cara, só nos cadastros do LinkedIn, 2.274 vagas nesse momento. Se você bater o olho em algumas reportagens, inclusive reportagens, como que eu posso dizer, atuais, tá? Essa aqui é de novembro de 2019, você vai ver reportagens de empresas de escritórios de tecnologia que abriram aqui mais de 600 vagas. Aqui no próprio Olhar Digital, se você der uma olhada, algumas empresas de tecnologia como a Casaf, a Sambatec, etc, aqui, elas abriram mais de 700 vagas na área de tecnologia. Galera, não tem desculpa nos dias de hoje para você dizer, o mercado tá difícil e etc. O mercado de TI do Brasil tá sobrando vaga. As empresas estão com dificuldade de contratar. E eu quero hoje me aprofundar um pouco mais nesse assunto para talvez também te ajudar a te dar um direcionamento um pouco maior em relação a essa parte de mercado. O porquê que você não tá trabalhando ou porquê você tá trabalhando numa empresa que tá te pagando tão mal. E aí eu quero discutir alguns aspectos aí com você. Então vamos lá. Eu queria falar com você alguns motivos pelo qual ninguém tá te contratando, tá? Isso aí é um ponto importante. Mesmo você que esteja trabalhando hoje em dia e que inclusive esteja, vamos dizer assim, contente com o seu emprego, ganhando bem ali, se gabando, poxa, trabalho numa empresa que faz isso, faz aquilo e etc. Eu recomendo você também prestar bem atenção nessa parte, porque às vezes você tá pecando nisso, tá? Bom, na minha opinião, tá? Tudo isso que eu tô falando, galera, na minha opinião, e alguns dados, são fatos, como eu acabei de mostrar essas vagas em aberto para você. Mas a interpretação disso tá vindo da minha vivência,
como um cara que tem contato com milhares e milhares de galeras na área de TI trabalhando, e a gente também tem muita empresa que a gente presta serviço e a gente vê como é que tá a situação lá com elas, tá? Então o que acontece? Na minha opinião, o principal motivo hoje, tá, para você não estar trabalhando, tá, é que você não tem o conhecimento técnico suficiente. Eu queria que você pensasse algo mais ou menos desse tipo. A Apple TV, tá, ela acabou de lançar um serviço de streaming chamado de Apple TV Plus, tá, onde ela tá aos poucos liberando alguns filmes ali originais ali dela. Um desses filmes é um filme muito interessante, tá? Não é um filme na realidade, é um seriado que ele é chamado de Si, tá? O que esse seriado ele faz na realidade? A ideia é que daqui não sei quantos mil anos, lá não sei quanto tempo, a Terra, certo, sofreu um mal muito grande, não sei quantas milhões de pessoas morreram e ficaram um pouquinho só de pessoas vivendo. Mas todas as pessoas que sobreviveram são cegas, elas não conseguem enxergar. E o mais interessante de tudo isso é que, naquele momento, se você falasse que você enxergasse, isso é como se fosse uma heresia, como se você fosse um bruxo, vamos dizer assim, e daí tem os caras que vão atrás dessa galera que consegue enxergar para tentar matar elas e etc. Tem um momento nesse seriado que eu acho muito interessante, que é o seguinte, tá? Os caras estão correndo atrás ali de um grupo da galera ali que é cego e etc, eles estão fugindo, e naquele momento existe uma ponte, tá? E naquela ponte, o que acontece? Ali se divide praticamente em dois momentos. Vamos imaginar, eu tenho uma galera cega ali e o outro lado ali representa praticamente a liberdade deles. Mas os caras que estão cegos ali naquele momento, eles não sabem que tem essa ponte, porque na cabeça deles, o que acontece? Não seria possível, humanamente, alguém conseguir construir uma ponte para que eles pudessem atravessar. Mas a coisa foi apertando de uma forma tão grande porque os caras estavam chegando lá para matar eles e eles acabaram dando um passo de fé e pisando na ponte e eles conseguiram atravessar. Hoje em dia, o que eu vejo com o mercado de TI é algo muito parecido com isso. Eu vejo muito desenvolvedor, vamos imaginar, num lado, ok? Aí eu vejo um buraco, um penhasco muito grande e eu vejo as empresas lá do outro lado implorando para aqueles desenvolvedores irem para lá. O problema é que os desenvolvedores não estão indo para o outro lado porque, de certa forma, ou eles estão cegos ou eles não estão acreditando que eles podem trabalhar naquelas empresas. Tá? Eu vou fazer uma pergunta muito clara aqui para você. Você gostaria de trabalhar no Google, na Microsoft, na Amazon ou qualquer empresa grande desse tipo? Se você pensar, eu gostaria. E por que você não aplicou numa vaga? Daí você pode pensar, eu não sei se eu sou bom o suficiente. Mas você já aplicou? Você já tentou alguma vez? Essa aqui é a grande questão. Muitos desenvolvedores, tem muito desenvolvedor hoje que tá assim cego porque acha que não tem competência o suficiente para trabalhar numa determinada empresa. E aí que é o grande problema. Esse cara fica ali preso de um lado e aceitando, vamos dizer ali, subempregos, virando ali sobrinhos, ganhando muito pouco, cobrando R$1.000 para desenvolver um sistema ali pro vizinho dele. E aí que você tem que se ligar. Então vamos pensar o seguinte, nós temos dois tipos de desenvolvedores. A gente tem aquele desenvolvedor que naquele momento ele tá cego, então ele acha que ele não consegue ir para o outro lado, ou seja, ele tem uma grande síndrome do impostor, ele não acha que ele é capaz de algo, ele sempre se acha menor, ele sempre vê os amigos e fala, nossa, esse cara aí ele é muito bom, eu nunca vou ser igual a ele, certo? E a gente tem uma outra categoria de desenvolvedor também, que é aquele que realmente não tem qualificação técnica. Esse cara, se ele for tentar aplicar numa empresa, provavelmente ele vai ser ali ter
Ele vai ser reprovado ali no teste da empresa, não vai conseguir manter ali a sua vaga, tá? Mas, de qualquer forma, a primeira dica que eu dou para você aí nesse caso, tá? Dê um passo de fé aí em 2020 e faça aplicação pelo menos em umas 3 vagas de emprego, tá? Tem um monte de vaga de emprego, emprego que tem sobrando hoje em dia. Então pegue 3 empresas que fica mais perto da onde você mora, ou tem muitos empregos remotos também nos dias de hoje, e aplique e veja como é que você se sai no teste. Nesse momento você vai perceber que um teste de emprego não é um bicho-papão e que se você não passar, pelo menos você vai ter uma ideia do motivo pelo qual você não conseguiu passar, beleza? Agora, tem um outro ponto, é que uma vez que você sabe que, por exemplo, você não tem conhecimento técnico, e que na minha opinião é o que mais acontece hoje em dia aqui no Brasil, ou seja, você tem aquele buraco no meio e as empresas implorando por profissional e um monte de profissional ali meio capenga, são esses caras aí que você tem que passar a perna, que você tem que ir pra frente. Ou seja, e como que você faz isso? Não tem como, você tem que estudar. E eu quero, na realidade, dar algumas dicas também para você hoje em relação a essa parte de estudo. Eu vou deixar um pouquinho mais pra frente para falar nisso, beleza? Outro ponto aí, que ninguém te contrata também, é porque você é um asshole, é porque você é um cara chato pra caramba e que é um cara que a empresa faz uma consulta básica, tá? No seu Facebook, no seu Twitter, etc. E ela vê que você é um cara que não vai se encaixar ali na empresa. Você é um cara que só fala palavrão, você é um cara que só sabe falar de política. Eu não tô dizendo que é pra você parar de se expressar, tá? Todo mundo tem o direito de ter sua opinião política, tá? Não interessa se você é de esquerda, de direita, de centro, não interessa, tá? Mas tem gente hoje em dia que tá consumido pela essa raiva tão grande que isso acaba atrapalhando, inclusive no seu processo de contratação. Você é um cara que só xinga, que só arruma treta nas comunidades, você é um cara que não quer ajudar ninguém, você é um cara que tira o sarro daquele cara que fez uma pergunta de iniciante numa comunidade. Então tem empresa que definitivamente não vai contratar você porque, cara, você é chato pra caramba, entendeu? Você é chato pra caramba, você pode ser metido, tá? Você pode ser até orgulhoso e etc. Mas, cara, quando você começa a desrespeitar outras pessoas, quando você começa só a falar palavrão, eu digo isso, eu tenho uma empresa super pequena, mas eu não contrato o cara que só fala besteira na internet. Tá? Eu não quero uma pessoa tão tóxica dessa forma trabalhando comigo, e eu tenho certeza que muitas, mas muitas empresas nos dias de hoje pensam dessa forma também, porque é um pensamento meio que óbvio, tá? Então, meu amigo, vamos começar 2020 com menos treta, vamos começar 2020 com menos palavrão, com mais respeito com as pessoas. Eu não tô aqui para querer dar aquelas lacradas, mas sim, tem muita gente não conseguindo emprego por esses tipos de motivo. Um outro motivo também para você não conseguir emprego, e esse aí normalmente eu acho que atinge, sei lá, 98, 99% aí dos desenvolvedores, é não saber inglês, tá? E aí a gente tem 2 tipos, o cara que não sabe nada de inglês e nem consegue ler direito um manual, né? E tem aquele cara que ele não fala inglês e não consegue nem escutar muito bem o que as pessoas falam ou pesca alguma coisa, mas o grande ponto é o seguinte, hoje em dia tem muitas empresas que fazem negócio fora do país. Tem muitas empresas que precisam que os desenvolvedores saibam pelo menos o mínimo de inglês para conseguir participar de uma reunião, para conseguir, sei lá, assistir o vídeo e a apresentação de um cliente que tá fazendo os requisitos da parada lá e o cara não manja, tá? Então, galerinha, você aí que não manja de inglês, eu fico pensando, cara, por que você não entra num curso de inglês e aprende logo isso? Entendeu? Não é de um dia pra noite que você vai conseguir, você não vai conseguir aprender a falar inglês bem pra caramba por 1 ano. Eu moro 4 anos nos Estados Unidos, fiz curso no Brasil, já tinha vindo pra fora do país, o meu inglês tá longe, mas muito longe de ser perfeito, tá? Mas o mínimo de você
conseguir falar inglês e entender inglês, escrever uma documentação ali, meu amigo, você tem que saber. Somente pelo fato de você não falar inglês, um monte dessas vagas aí que a gente tem disponível vão pro saco porque simplesmente você não tem o pré-requisito. E aí, quando você quer prestar aplicações para empresas maiores, sei lá, um Google, Microsoft da vida, eventualmente os caras vão falar, você precisa saber inglês, e daí você danou, né? Você não tem nem os pré-requisitos para conseguir prestar e aplicar nesse tipo de vaga. Um outro ponto ainda, e isso aí tá diminuindo, é que muitos desenvolvedores nos dias de hoje não tem formação acadêmica. E aí você deve estar perguntando, Wesley, eu tenho que fazer faculdade para trabalhar no mercado de TI? Wesley, fazer faculdade é bom? Eu faço faculdade ou faço curso livre? Galera, o seguinte, tá? Hoje em dia você não é obrigado a fazer faculdade para conseguir trabalhar e entregar um ótimo resultado, certo? Eu conheço muitos, mas eu tenho muitos amigos que são desenvolvedores e eles não têm faculdade e programam muito melhor do que eu. Tá? Mas infelizmente tem muita empresa que precisa de formação acadêmica para trabalhar. Isso está diminuindo, isso aí, graças a Deus, na realidade está diminuindo, mas infelizmente tem muita empresa, então vai mais embora algumas vagas de emprego aí, tá? Mas de qualquer forma, o que eu posso dizer é o seguinte, tá? Se você tiver um bom conhecimento técnico, eventualmente, mesmo você sendo um asshole, mesmo você não falando inglês e mesmo você não tendo formação acadêmica, mesmo assim você tem total chance de conseguir um emprego, porque na maioria das vezes o que importa para a empresa, e elas estão desesperadas ali, é os caras conseguirem chegar lá e fazer o trabalho dele, chegar lá e conseguir desenvolver, tá? Então esse é um grande motivo aí pelo fato de a galera não te contratar. E eu quero que você pense bem hoje, você tá bom o suficiente hoje para conseguir um emprego? Ou você é cheio daqueles caras, aquele programador hello? Sabe o que é o programador hello? É aquele programador que manja de 10 linguagens diferentes, mas o que ele sabe fazer ali é escrever hello e fazer uma consulta no banco de dados para ver se a outra string vai ser Word, se vai ser hello mundo, né? Muitos é hello mundo porque não sabe falar inglês. Então, galera, eu preciso que você entenda, você tem que ser especialista em alguma coisa. As empresas não estão contratando um programador que sabe 10 linguagens de programação, saber fazer hello world. Elas precisam de gente boa. E para ser gente boa, você tem que ralar. Eu queria aproveitar, inclusive, o ensejo aqui para falar rapidamente de vagas no exterior, tá? Muita gente acaba perguntando, poxa, Wesley, não tô a fim de trabalhar no Brasil, tá? Eu tô até trabalhando numa empresa legal, ou eu estou desempregado, será que eu não consigo trabalhar no exterior? Eu fiquei sabendo que aquele cara de tal comunidade conseguiu trabalhar, que tem uma galera brasileira aí migrando, imigrando. Como é que essa história funciona? Galera, é o seguinte, brasileiro, né? O desenvolvedor brasileiro, de forma geral, ele é muito bom. Quando o cara dá para ser bom, ele consegue tá ali enraizado em tudo quanto é país, trabalhando nos mais diversos tipos de empresa, tá? Normalmente o desenvolvedor brasileiro, ele tem uma facilidade de se relacionar um pouco melhor, mesmo, ok? Que esse cara seja um pouco mais introvertido, tá? Porque acredite, existem culturas, né, por aí em outros países, que o cara acaba sendo mais fechado, vamos dizer, introvertido, do que um cara que a gente conhece que é um pouco tímido. Mas isso não significa que os caras não dão risada, que os caras não bebem, que os caras não vão pro barzinho, que os caras não fazem piada, tá? Então, de forma geral, tire da sua cabeça que o mundo de fora é fechado e somente o Brasil é aquele país caloroso que recebe todo mundo bem. Bullshit, tá? Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu vou te dizer, aqui nos Estados Unidos, cara, tem muito americano aqui que é muito, vamos dizer assim, mais quente, tá?
tá? Que muito brasileiro que eu conheço, os caras são muito acolhedores, tá? Então, tira isso da sua cabeça, isso é um mito que a gente acabou colocando. Mas sim, você consegue trabalhar no exterior, principalmente em países europeus, tá? Tem muitos países europeus que de cara não exigem formação acadêmica, tá? Tem muitos países europeus que têm mais facilidade em relação a essa parte, inclusive, de visto, tá? Então, muitas vezes isso consegue facilitar muito a sua vida, muito o seu processo, tá? Um outro país também que eu queria falar é o Canadá. O Canadá é um país, na minha opinião, fantástico, é um dos países mais bacanas que eu já fiquei, e o mais interessante do Canadá é que ele tem um pluralismo ali de pessoas e de ideias muito grandes. Você tá ali, por exemplo, em Toronto, num metrô, você tá sentado conversando com um brasileiro, daí de repente você vê um sotaque português, daí de repente você vê chinês falando, japonês falando, você vê os caras árabes lá falando, e tem gente de tudo quanto é lugar do mundo trabalhando e convivendo bem junto. Então, isso aí é muito interessante. Uma outra coisa é que pelo fato do Canadá ser dessa forma, é exatamente o motivo pelo qual ele facilita a entrada. O Canadá, ele tem um processo de você conseguir migrar para lá muito mais simples, muito mais fácil do que muitos países por aí, tá? Por outro lado, de cara, eu vou falar uma coisa que isso aí é extremamente importante. Se você tiver formação acadêmica, isso aí facilita muito, mas muito mais o seu processo, tá? Então, isso aí é uma das coisas que você tem que pensar muito bem hoje em dia na hora de você determinar se você vai fazer uma faculdade ou não, tá? Eu fiz faculdade, eu tenho meu MBA, eu tenho pós, fazendo mestrado e etc. Mas o grande ponto que eu tô querendo dizer é que eu vi, por exemplo, tá? Eu tô num processo aqui de migratório aqui nos Estados Unidos e eu vejo que se eu não tivesse a formação acadêmica que eu tenho hoje, eu nem poderia conseguir, vamos dizer assim, aplicar para o visto e para o green card que eu tô fazendo hoje. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele ali diz, né, vamos dizer assim, que é muito importante a formação acadêmica. Os pontos que você vai conseguir também para emigrar para o Canadá, o que que acontece? A formação acadêmica também ajuda muito. Então, a dica que eu dou para você que quer trabalhar lá fora, tá? Se você puder ter um bacharelado, tá? Não é técnico, é bacharelado, isso aí vai fazer uma diferença muito, mas muito grande na hora de você conseguir emprego lá fora. Isso não significa que se você não tiver faculdade, tá? Você não vai conseguir trabalhar lá fora. Sim, você pode, mas é mais difícil. Eu tenho um amigo, por exemplo, que não tem faculdade, ele conseguiu trabalhar lá fora, mas ele já chegou e falou pra mim, Wesley, foi muito mais difícil, tá? Então essa é a dica que eu dou pra você se você tá querendo aí ir direto pro exterior, ter uma oportunidade nova, quer dar uma condição diferente para sua família, fazer os seus filhos aí crescerem falando inglês e etc. Mas agora vem a grande questão aqui que eu queria trazer para você. O que eu tenho que fazer para eu começar 2020 trabalhando, ok? Ou conseguindo um emprego melhor? O que eu preciso fazer, tá? Bom, a primeira coisa que eu digo de cara é se especializar. Empresa não contrata um cara que manja dos Hello Worlds aí que eu já falei. Você tem que ser bom em alguma coisa, tá? Pega uma linguagem que você manja bem e ok, deixa ela ali como seu carro-chefe. Por outro lado, na minha opinião, você tem que se tornar um Full Cycle Developer, tá? Esse nome ainda ele está pegando, mas por trás dele já existem conceitos que é o que a maioria dos desenvolvedores que trabalham em empresas maiores já sabem. Ok? Ou seja, o cara ele é capaz de operar,
ok? Aquilo que ele mesmo construiu. Ou seja, o desenvolvedor, ele tem que manjar mais de arquitetura e design de software, ele tem que saber como desenvolver um software, como testar, como fazer um deploy de um software, como monitorar esse camarada, como eventualmente criar mecanismo para você dar suporte para aquele software, tá? Então, esses bloquinhos, esses passos que eu acabei de falar, fazem muita, mas muita diferença. E por que que eu digo isso? Hoje em dia, provavelmente, sei lá, você vai trabalhar na TOTUS, ou você vai trabalhar ali na Movile. Provavelmente, quando você chegar lá, eles vão ter uma cultura interna, eles vão ter a ferramenta que as ferramentas que eles trabalham, mas provavelmente essas empresas elas já são maduras o suficiente para conseguir, por exemplo, trabalhar com isso que eu acabei de falar. Ou seja, como é que funciona o processo de integração contínua, deploy contínuo, qual ferramenta você utiliza, como que você faz o processo de deploy, como que você monitora, como é que funciona os microserviços, como que esses caras ali se integram, como é que funciona o processo de circuit break. Então, tem todas essas coisas ali, além de você saber desenvolver. E com certeza, se você chegar numa empresa, né, já entendendo esse processo, vai fazer uma diferença muito grande. Imagina você chegando ali numa entrevista para uma vaga ali de emprego, numa empresa que, vamos dizer, ela já é um pouco mais madura em todos esses processos, e daí o cara pergunta: ô Wesley, o que que você faz? Eu sou programador PHP. É mesmo? Você manja de PHP e etc? Tal? Sim, eu manjo, eu sou especialista nisso, eu consigo fazer, já fiz bastante coisas legais, tá aqui meu GitHub. Daí o cara vai falar pra mim: Wesley, o lance é o seguinte, o grande ponto é que hoje a gente está trabalhando muito com Golang. Você manja de Go? Provavelmente eu vou falar não, por exemplo, eu manjo de Go, tá? Somente para você saber, mas eu posso falar não, eu não manjo, mas eu acredito que com a experiência que eu já tive com, sei lá, com PHP, eu acho que facilmente eu consigo aprender uma nova linguagem, e nesse ponto eu não vou desapontar. Por outro lado, eu estou acostumado a trabalhar também com design de software, já trabalhei com microserviços, eu já consigo trabalhar com integração contínua, deploy contínuo, eu manjo de Docker, eu sei trabalhar com Kubernetes, eu sei monitorar aplicações. E daí, o que que o cara vai pensar? Olha só, pensa bem comigo. O que que é mais fácil hoje em dia? Um desenvolvedor aprender uma nova linguagem, uma nova sintaxe de linguagem e sair programando, ou o desenvolvedor sair aprendendo arquitetura, integração contínua, deploy contínuo, Docker, Kubernetes, Helm, aí ele vai aprender Elasticstack, Prometheus, ele vai aprender um monte de... O que que é mais fácil hoje em dia? Para quem você acha que uma empresa ela vai dar, vamos dizer assim, preferência? Pro cara, às vezes, que não manja a linguagem que a empresa está trabalhando, ou mas sabe todo esse stack, né? Ou pro cara que eventualmente manja bem da linguagem, mas o cara falou em microserviços para ele nem sabe o que que é isso. Ok? Então são nesses pontos que eu quero que você pense, tá? Você que se tornar um full cycle developer é mais do que a sua obrigação hoje em dia para você se sentir mais seguro, inclusive, em chegar numa empresa e o cara falar: olha, Wesley, isso aqui tá funcionando desse jeito, esse é o nosso fluxo, beleza? Beleza, vamos lá. Eventualmente você não sabe uma ferramenta ou outra, né? Hoje em dia tem muitas empresas com ferramentas diferentes, mas você sabe a ideia, então tudo vai ficar muito mais fácil, inclusive o seu processo de comunicação. Para isso, o que que eu recomendo nesse caso aí para você em 2020? Foque em uma trilha de estudo, tá? Ou seja, você vai ter, na realidade, certo? Um passo a passo do que você precisa aprender. Legal? Ou seja, o que que eu posso aprender bacana de design de software? O que que eu consigo aprender em ferramentas de integração contínua, de deploy contínuo, de containers, dessa nuvem? Cria uma trilha para você. Depois eu vou deixar um link para você de uma trilha que a gente tem. Mas cria uma trilha ali para você se organizar e pegar cada um desses pontos e aprender durante esse ano.
E mesmo que você não tenha tido tempo de aprender tudo, quando você chegar numa entrevista de emprego, você já vai falar, poxa, eu já manjo disso, já manjo disso, já manjo daquilo, e aí vai ficando mais fácil e as suas chances, elas vão crescendo. Então crie uma trilha de estudo muito bem organizada para que você consiga se sentir mais seguro e que a pessoa que vai te entrevistar fala, poxa, meio caminho aqui tá andado só pelo fato desse cara conseguir se comunicar aí com a gente. Outra coisa que você vai ter que fazer, isso eu não vou nem ficar repetindo, inglês, ponto, ok? Não vou mais falar sobre isso. E agora são 2 pontos que eu queria falar. O seguinte, marketing. Legal? Não adianta você ser o rei do mundo, sendo que o mercado não sabe que você está disponível, tá? É a mesma coisa em relação a um produto. Não adianta eu desenvolver um iPhone inteiro e eu não criar uma estratégia de marketing para que alguém consiga ver o meu produto, comprar o meu produto e apreciar e utilizar esse camarada. Legal? Você é desenvolvedor, você é um produto que as empresas contratam. As empresas precisam saber que você existe, legal? E as melhores maneiras de fazer isso acontecer não é simplesmente você entrar no site delas e preencher ali um banco de dados de currículo. Elas devem receber um monte de aplicação ali, provavelmente. Como que você faz para se diferenciar e para que as pessoas te conheçam? Lembre-se, as empresas, elas são feitas de pessoas, certo? Pessoas contratam pessoas. Qual que é uma grande forma de isso acontecer? É você fazendo marketing. Eu vou dar um exemplo rápido para você. Eu acho que era em 2008, o Zend Framework, tá? Para quem é de PHP, o Zend Framework hoje em dia tem um outro nome, chama Laminas, o projeto. Mas o que acontece? O Zend Framework ele era pouco utilizado, certo? Ou seja, tinha pouca documentação e poucas pessoas sabiam, mas muitas empresas já tinham homologado o framework e muitas empresas começaram a adotar o Zend Framework porque tinha a empresa Zend por trás. E o que começou a acontecer? Eu comecei a postar um monte de tutorial e muitos vídeos de Zend Framework. E daí, de repente, quando eu percebi, muita gente estava me vendo como uma espécie de referência em Zend Framework. E eu não me achava, Wesley, eu manjo muito de Zend Framework. Não, eu estava estudando, eu estava desenvolvendo os meus projetos, eu estava desenvolvendo o LMS da School of Net, usando o Zend Framework, eu estava aprendendo, eu estava contribuindo. De repente, algumas empresas começaram a me ligar e perguntar, Wesley, você não oferece treinamento? E daí o que aconteceu? Eu comecei a dar cursos de Zend Framework, mas ao mesmo tempo empresas me procuravam a todo momento. E por que elas fizeram isso? Por que esse efeito aconteceu? Foi porque eu comecei a colaborar, ok? Isso é reciprocidade. Você dá alguma coisa, alguém sente a necessidade de te dar algo de volta. Mesma coisa, você convida, alguém te convida para o aniversário do filho dele. Quando for aniversário do seu filho, provavelmente você vai ficar meio sem graça ali de não convidar aquela pessoa. E é isso que acontece com a gente. Então a dica que eu dou para você é o seguinte: crie projetos open source. Certo? Se você não quiser começar do zero, porque é mais difícil, entre um projeto open source mais conhecido, por exemplo, e que você acha que você tem domínio, e comece ali a fazer as suas pull requests. Comece, nem que seja traduzindo, tá? Eu já comecei a colaborar com software open source na parte da tradução, somente para eu sentir como é que os caras trabalhavam. E depois eu comecei a corrigir bugs simples, depois eu comecei a postar novas funcionalidades. Então faça isso, pegue ali um projeto, sei lá, você gosta do Laravel, por exemplo? Vai lá, dá uma olhada, vê a documentação, vê se você não consegue traduzir essa documentação, vê se você não consegue criar ali um provider, vê se você não consegue criar um módulo, disponibiliza isso para a comunidade, deixa as pessoas saberem que você está fazendo isso. E um outro ponto importante aí também é
também, sei lá, um Stack Overflow da vida. Meu, começa a responder dúvida, aumenta a sua reputação. As pessoas, elas vão começar a te conhecer. Quando as pessoas começarem a te conhecer, elas vão te ver de uma outra forma. Eu lembro até hoje, tem o Vedovelli, o Fábio Vedovelli, ele já deu aula com a gente, um cara 100%, super gente boa pra caramba. E uma vez ele tava me falando o seguinte, ele tava buscando emprego e de repente, mas ele sempre foi de fazer aquelas monte de videoaulas, ele tem um canal do YouTube, ele criou site, etc. E daí um dia ele foi pesquisar e procurar uma vaga de emprego. Quando ele chegou lá, o cara da entrevista, né, o cara que ia fazer entrevista com ele, seguia ele, acabava até sendo um admirador dele. Adivinha só, ele não só conseguiu o emprego, como ele nem precisou fazer o teste, porque o cara já sabia da parte técnica dele, entendeu? Então olha só que interessante esses tipos de coisa. E o final das contas, se você achar que pode fazer isso, eu mega recomendo. Cria um canal do YouTube, começa a postar tutorial. Nem que seja tutoriais simples, não precisa ser vídeos mega produzidos. Pegue um vídeo hoje e comece a fazer. Por quê? Você fazendo vídeos, você vai aprender, fazendo vídeos você vai divulgar, as pessoas vão te conhecer e você vai ter mais chance. Então as dicas que eu dou aí para 2020, se especialize, torne-se um desenvolvedor full cycle, foque numa trilha de estudo, não deixe de estudar inglês, contribua para projetos open source, crie um canal de YouTube e deixe as pessoas saberem que você exista. Não existe, galera, no mundo do marketing aquela história, um produto bom fala-se por si mesmo. Se eu fizer algo bom, esse negócio as pessoas vão descobrir e vão ver que é bom e se vende sozinho. Não, o produto bom não se vende sozinho. Se você não se vender, você não vai conseguir o emprego que você está querendo. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer aí hoje nesse podcast. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado e tenha, vamos dizer assim, te dado um aperto ou te dado alguns insights para você hoje começar a ter um posicionamento mais diferenciado em relação a como que você vai seguir com a sua carreira daqui para frente, beleza? Eu realmente espero, gostaria muito de ter eventualmente algum comentário seu se você conseguiu utilizar algumas dessas estratégias que eu acabei te passando, beleza? Outra coisa que eu queria falar aqui para você é o seguinte, eu criei um grupo no Telegram, legal? E esse grupo eu mando diariamente áudios pra galera que tá lá, ou seja, praticamente eu penso num insight ou em algo que eu tô estudando ou numa nova descoberta, vamos dizer, que eu fiz, eu pego ali o botão no meu celular, eu gravo esse áudio, eu explico como é que a parada funciona, eventualmente eu posto um vídeo de apoio junto, eu faço uma enquete e a galera ali consegue ter acesso a muito material exclusivo que eu não posto no YouTube, que eu não posto no Instagram e eu só posto nessa comunidade. Então eu vou deixar o link aí embaixo também para você fazer parte desse meu grupo do Telegram. Realmente esse grupo cada dia mais está tendo mais pessoas e eu espero aí que você possa também participar, beleza? Galera, um grande abraço para você e até o próximo episódio do podcast Full Cycle. Até mais! Esse podcast foi apresentado pelo projeto Full Cycle. Acesse fullcycle.com.br e também não deixe de nos seguir no Instagram, @devfullcycle.